Alô galera, Vasco Análise. Bom, ontem o Vasco estreou no Carioca, né, contra o Boa Vista. E também estreou lá no Uruguai contra o São Lourenço, né. E foi legal aqui no Rio de Janeiro, né, ver a bandeira contra o racismo, sempre, né, sendo utilizada pelo Vasco. Esse tema é nosso, é inato ao vascaíno, é inato ao Vasco não ter preconceito, não ser racista, não ser misógino, não ser etarista, não ser nada disso, né. Ser um cara até que é um paradigma diferente, né, para esse pessoal aí, né, que tem ódio no coração. O vascaíno é um ser diferente. Então foi muito bom ontem a gente ver aí, mais uma vez, o Vasco, né, colocando 13 mil lá em São Januário, né, o terceiro time do Vasco, né, e a torcida do Vasco gritando o tempo inteiro: Vasco, 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 luta contra o racismo, bandeira contra o racismo. Bandeira que eu digo não é a bandeira física não, também, mas a bandeira de simbolismo contra o racismo, né? Então é muito importante que o Vasco sempre mantenha, né, essa luta contra o racismo. Um outro ponto interessante também, né, que a gente tem que falar aqui, o Vasco jogou ontem contra o São Lourenço no Uruguai, né? E não foi tão bem assim, né? Quem viu o jogo, como eu vi, integralmente, né? O Vasco teve muita dificuldade no primeiro tempo. Não é que foi dominado pelo São Lourenço, mas não jogou melhor que o São Lourenço. No segundo tempo melhorou um pouco, mas também não jogou melhor que o São Lourenço. Conseguiu um gol lá, uma ótima jogada trabalhada pelo Payet, né? Que aguardou o momento certo de tocar para o Eric Marcos, que cruzou na cabeça do Léo, zagueiro, jogando no meio de campo ontem lá contra o São Lourenço, né? E quem tem boa memória vai lembrar que o Payet, ele flutua muito, na esquerda, na direita, no meio. E o último gol do Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado, em cima do Bragantino, foi aquele gol no qual ele aguardou o Paulo Henrique passar, Payet, Paulo Henrique passou, ele deu a bola para o Paulo Henrique, o Paulo Henrique deu uma costurada no lateral, cruzou e o Serginho de cabeça fez o gol. 2-1 Vasco no Bragantino, e a gente ficou na primeira divisão do ano passado. A gente se manteve na primeira divisão do ano passado, né? Então quem repara aí na questão do Payet, né? O Payet tem que jogar, arrume um espaço para esse cara jogar, nem que seja um espaço pequeno de campo. O jogador tem que fazer uma função X, e essa função X pode ser feita num espaço pequeno de campo, né? Nem que ele jogue entre o segundo terço e o terceiro terço ali, né, fazendo a transição ofensiva, né? Isso é muito importante. Não podemos prescindir de um cara desse. É fato que não podemos prescindir de um cara desse. Impossível prescindir disso. Já ir muito bem, né? Já ir muito bem, com mais intensidade, né? Praxedes também pegando a bola, fazendo ela correr, né? Dando transição ofensiva rápida ao Vasco, né? Ontem o Zé Gabriel, como primeiro volante, não foi tão bem, né? Mas não temos outro por enquanto. Temos outro. A gente está tentando aí o Ejar, mas não sai, é uma novela mexicana, né? O Paulinho tem que jogar mais solto. Por vezes ele fez tabelinha na direita, né? Inclusive ele faz aquele cruzamento na cabeça do Verratti, que cabeceia e o goleiro pega de susto, né? O Paulinho pode também fazer uma profundidade. Ele pode balançar ali pela direita e entrar fazendo a profundidade, né? Jogando com o Rossi, jogando com o lateral direito, né? Agora só acho que o Rojas é um pouco pesado para jogar como lateral direito. Não gostei muito do Rojas, né? Mas é começo de trabalho, vamos aguardar aí se o Ramon Dias colocou ele como lateral direito, barrando o Pumita, que jogou ontem como volante e barrou o Paulo Henrique, né? Não saiu de cara. É porque alguma coisa ele está vendo aí, né, nesse jogador. Agora acho que foram situações interessantes, né? Como eu falei, né? O Vasco mostrando aí o crescimento, né? Uma evolução, jogadores novos. David, desculpa falar para os senhores, né? Eu vou contar uma verdade aqui, um segredo e uma verdade. O David é um jogador comum. Ontem ele pegou uma bola na esquerda, né? Cruzou sem levantar a cabeça. Quantos jogadores o Vasco comprou, né, por valor inferior, que cruza sem levantar a cabeça? Foi o que ele fez ontem. É um jogador comum, né? Vamos torcer aí para que o Vasco, para que ele dê alguma coisa do Vasco, mas é um jogador comum, né? Como eu falei aqui,
o Payet tem que jogar mais solto, o Paulinho tem que jogar mais solto, né? O Payet também fazer uma função em que ele possa ajudar um pouco na marcação, na saída de bola do oponente e fundamentalmente na transição, né? Na transição não é o caso, mas na definição da jogada, né? Do Vasco da Gama. Ele tem que definir a jogada do Vasco da Gama, ele tem que ser o cara que vai botar os caras na cara do gol, então a bola passar por ele, né? De repente ele pode correr sem bola, levar a marcação, então é fundamental que ele possa, junto com o Paulinho, né? O ideal seria colocar Jair Praxedes, Jair pela direita, Praxedes pela esquerda, Paulinho e Payet. Ah, mas o meio de campo vai ficar um pouco defasado e tal, o Paulinho sobe um pouco mais, né? Então fica Jair, Praxedes, Paulinho e Payet, Paulinho segurando um pouco mais aqui o terceiro homem do meio de campo, perdão, o Payet como segundo volante, né? O terceiro volante, melhor dizendo, defendendo, né? Ficaria Praxedes pela esquerda, Jair pela direita, os dois volantes. O Praxedes fazendo trabalho de função de volante na defesa e função de armador no ataque. É assim, o jogador tem que fazer mais de uma função. E o Paulinho sempre fez a função defensiva e ofensiva e tem que jogar mais solto. É assim que o Vasco vai embora. É assim que eu vejo que o Vasco vai deslanchar. E outra coisa, ontem eu vi também a mesma coisa que eu vi nos jogos do Vasco no ano passado, né? A gente não mata as jogadas a gente não matou as jogadas do São Lourenço, né? Quando elas começaram a acontecer. A nossa zaga vinha correndo de costas e não matava a jogada, né? Teve uma bola lá que o rapaz pegou a bola, driblou dois, chutou na trave e ela saiu. Era para ter matado a jogada bem antes, né? E o Vasco não mata as jogadas, né? Tem essa debilidade, né? Não matar as jogadas, como todo time faz, falta técnica. O Vasco não faz. O troféu não é de time mais bonzinho. O troféu é de time que faz mais pontos para ganhar jogos, né? E para finalizar aqui, uma coisa muito importante. Ontem, o Emiliano Dias foi bem claro e o Ramon Dias já tinha sido bem claro anteriormente, né? Precisamos de reforços. Palavras do Emiliano, falta muita coisa ainda, fecha aspas. E o Ramon Dias e Emiliano, ambos disseram, tem que contratar, né? Então eu escuto aí dizer que entre trazer o Sforza e o Cuéllar, se só podia trazer um, preferiram trazer o Cuéllar, né? Mas tem que trazer o Cuéllar, tem que ter alguém ali marcando, porque um só tem que ter um cão de guarda, e o Zé Gabriel ontem não foi cão de guarda. Você bota dois volantes, como eu falei aqui, Jair e Praxedes, né? Ali os dois volantes, um ajudando o outro, como sempre foi assim no passado, Luizinho, Nasa, né? Juninho e Ramon. Mas quando um tem um só, tem que ficar um cara que briga mais, que luta mais fixo, né? E eu sempre digo aqui, o Vasco nunca jogou no 4-1-4-1, foi sempre 4-3-3, né? Com o Paulinho e o Praxedes voltando bastante, né? Até atrapalhando esses caras da criação, porque o Vasco criava muito quando eles começaram a jogar, depois o Vasco segurou mais por causa da fase defensiva. Então, tenta colocar aí na cabeça, Jair, Praxedes, Jair direita, Praxedes na esquerda, né? Paulinho na direita e Marlon na esquerda, né? E pode até colocar o Praxedes balançando ali e bota só o Verrete na frente. Quero jogar com 2 na frente, quero jogar com 3 na frente, ok. Alguém que faça... Eu não posso jogar com 4-3-3 que jogou ontem, sem ponta construtor. O David não é construtor e o Rossi não é construtor. Então eu nunca vi um esquema de 4-3-3 sem ter pontas construtores. O Vasco ficou uma bagunça só. Você está criticando... Sim, estou criticando. As críticas são feitas para o próximo jogo melhorar. Não é porque você faz uma crítica que está tudo errado, não. No 4-3-3 tem que ter pontas que ajudem a armar por dentro. E o Rossi e o David não ajudam a armar por dentro. Então fica difícil assim. Várias vezes, né? A gente via a bola da zaga direto para os caras da frente. É complicado, não pode ser assim. Tem que melhorar bastante. O Vasco não pode jogar como vinha jogando, né? Se é 4-3-3, tem que ter pontas construtores. E se é 4-4-2, tem que ter dois caras que ajudem a chegar na frente, né? Do meio de campo. Porque só 2 é pouco. 4-4-2, só atacar com 2 é pouco. E no 4-3-3, esses dois têm que ajudar. É um xadrez. Futebol é xadrez. Enquanto a gente não entender que futebol é um xadrez, que o jogador tem que fazer mais de uma função, fica complicado. E o Payet pode fazer a função de armar e finalizar, como ele fez contra salvo engano, contra o Fortaleza, né? Tá aí, Payet armando e finalizando. Verrete destruindo a saída, ajudando a destruir a saída dos caras e marcando.
Dê um like caso goste do conteúdo. Vasco Análise e fique com Deus.